Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do WhiteCast. O WhiteCast, para você que nos assiste pela primeira vez, é o podcast idealizado pela TecnoIT, que é a empresa líder nacional em inteligência tecnológica e cidades inteligentes. Eu sou a Ana Dias. Eu sou o Marcos Guimarães. Sejam bem-vindos a mais um episódio do WhiteCast, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Hoje, nessa jornada, ao lado da minha amiga Ana, a gente recebe uma convidada super importante. Ana? Marcos, você percebeu que em todos os nossos episódios, por mais que a gente aborde toda a parte técnica, né, que essencialmente a TecnoIT é uma empresa técnica, você percebeu que tem algo fundamental que sempre é abordado em todos os episódios? Sim, percebi e acho que eu sei bem o que você vai falar. Pessoas. Exatamente. Então, nada mais justo do que hoje a gente trazer aqui uma pessoa que, de gente, ela conhece bastante. Bianca, nossa gerente de RH, seja muito bem-vinda ao WhiteCast. Obrigada por você aceitar o nosso convite. Ana, Marcos, obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo hoje. Bianca, então vamos começar falando um pouco sobre você. Compartilha com a gente um pouco da sua história, sua trajetória de vida, experiências, o que você se sente confortável em contar. Bom, primeiro eu queria começar falando por que eu escolhi a psicologia, né? Comportamento humano sempre me fascinou. Entender sobre o comportamento, como que as pessoas agem, as nossas emoções, como isso impacta no nosso dia a dia, sempre foi algo que eu quis aprofundar mais. Então, esse foi o motivo da minha escolha. Então, eu ingressei nessa jornada, né? E foi justamente na faculdade que eu já iniciei a minha trajetória profissional. Eu comecei a trabalhar na área organizacional e na área organizacional eu recebi um desafio. Meu primeiro desafio foi reduzir um quadro de funcionários de 200 pessoas. E eu, muito nova ainda, né, na faculdade, falei, meu Deus, como fazer isso olhando na perspectiva das pessoas? Mas aceitei aquele desafio. Então, dentro daquele desafio, eu vi que era possível, mesmo no momento difícil, que tanto para a empresa, porque não pensem que o negócio não sofre quando há uma redução, porque ele vai sofrer também. Sim. Tanto para a empresa como para o funcionário. Então, entendi que era possível haver um equilíbrio. Porque, na verdade, estamos falando de pessoas, histórias de vidas e do negócio. Sim. Então, ali eu tive o meu primeiro desafio e o meu primeiro aprendizado. Então, eu busquei me conectar com outras empresas para que eu pudesse recolocar aqueles profissionais. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu quase que 90% das pessoas reintegradas em outras empresas. Então, eu vi que o RH ele era muito mais além de processos, né? Cumpridores de papéis, desempenhos. Ele era possível você equilibrar entre pessoas e o negócio. Sim. Então, foi o meu maior aprendizado nesse momento. E aquilo perpetuou. Eu falei, bom, estou no caminho certo. E aí comecei essa trajetória e cheguei até gestora de pessoas, que faço a transformação de todos os subsistemas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, área da saúde ocupacional, departamento pessoal. Então, eu me aprofundei ainda mais e vi que gestão de pessoas se trata de você ajustar o equilíbrio entre o negócio para que ele seja sustentável e as pessoas. Porque a gestão de pessoas ela vai muito além dos processos. Ela está ali para trazer o equilíbrio para sustentar o negócio e o bem-estar das pessoas. Então, ali eu vi que se trata, na verdade, de transformar o negócio através das pessoas. Então, isso resume a minha trajetória. Muito bom. Bacana, Bianca. Continuando a falar sobre aprendizados que a psicologia trouxe, eu gostaria de saber como a psicologia moldou sua visão
e em gestão de pessoas, né? Sobre gestão de pessoas. E quais aprendizados a psicologia trouxe a você e que você considera indispensáveis para criar ambientes de trabalho mais saudáveis, mais produtivos? Ótima pergunta. Quando a gente fala de pessoas no ambiente organizacional, nós estamos falando de pessoas no seu contexto de vida pessoal e profissional. Sim. Então, nós precisamos do equilíbrio. E qual que é esse equilíbrio? Eu preciso que o negócio tenha resultado, mas eu preciso que as pessoas estejam bem. Então, quando eu tenho um ambiente saudável, seguro, que a comunicação flui, que as pessoas conseguem se relacionar de uma forma também saudável, sem causar conflitos, né? Sentimentos, porque a gente também fala de sentimentos no ambiente de trabalho. Uhum. Nós temos aí a psicologia, né? Então, a psicologia nos ajuda a entender os comportamentos humanos e como que podemos extrair das pessoas o seu melhor para atingir o resultado do negócio. Então, entender sobre pessoas, eu acho que é a chave de sucesso. Por quê? Porque o negócio não vai se sustentar sem as pessoas. Ele precisa das pessoas. Não existe uma cultura organizacional sem pessoas. Então, a empresa é feita de quê? De pessoas. Sim. Então, a Sim, psicologia, nessa perspectiva, nos traz o conhecimento sobre as pessoas e como podemos auxiliar as pessoas a terem o seu melhor, mas com qualidade e com saúde. Sim. Excelente. Bianca, assim, agora falando exatamente sobre as experiências, os aprendizados que as pessoas efetivamente trouxeram para você ao longo dessa sua jornada. O que exatamente você consegue nos passar de maior aprendizado ou maior experiência trabalhando com pessoas durante todo esse tempo? Eu trago para mim que as trocas são as coisas mais importantes que temos. Porque fora eu ser gestora de pessoas, eu sou a Bianca pessoa. E eu também aprendo todos os dias. Eu costumo falar que eu não sou a Bianca de ontem, por exemplo. Porque a cada momento que eu sento com alguém, eu conheço algo diferente. Eu aprendo algo diferente. Então, para mim, a maior lição que eu tenho todos os dias é sobre troca, é sobre respeito, é sobre escuta ativa. E isso no dia a dia, às vezes, é muito difícil, né? Porque a gente fica atarefados e esquecemos, às vezes, de dar um bom dia, de olhar para o outro, mas se sentarmos e talvez escutarmos 5 minutos, aprendemos muito. E o que eu carrego de aprendizagem para a Bianca, como gestora de pessoas? A comunicação. A comunicação é algo que eu desenvolvo todos os dias, porque eu percebo que, às vezes, o que eu falo, ele não ficou claro para o outro, e que o outro não compreendeu. E aí eu comecei a prestar mais atenção sobre o tema da comunicação. E vi que nós fazemos isso não só no ambiente de trabalho, mas em casa, nas nossas relações pessoais. Então, se é uma lição que eu levo todos os dias, é a troca com a comunicação. Ótimo, Bianca. Nós somos seres humanos e a comunicação faz parte do nosso dia a dia desde que nós nascemos, por assim dizer, né? Então, exatamente, concordo com você de que comunicação é algo primordial para o nosso dia a dia e para lidar com as pessoas. Bianca, falando sobre cultura e gestão de pessoas, agora num contexto mais voltado para a Tecno-IT, né, propriamente. A Tecno-IT é uma empresa de inteligência tecnológica, Sim. certo? Então, isso a torna, né, essencialmente técnica, mas sendo a atuação humana indispensável para a existência da empresa e de qualquer negócio, na verdade. Como você enxerga a importância da gestão de pessoas nesse contexto? Bom, a gestão de pessoas, ela traz a perspectiva de trazer, né, atrair talentos, desenvolver pessoas, para que a gente consiga
ainda manter a parte técnica, mas o técnico sem comportamento não tem resultado, então é uma junção. Então a gestão de pessoas é isso, ela liga a parte do negócio com as pessoas, ela faz esse elo de ligação, essa conectividade, né, de pessoas, processos e tecnologia. Eu costumo falar que esses são os 3 pilares de uma gestão de pessoas dentro de uma empresa. E na Tecno-IT é bem isso. Pessoas, processos e tecnologia, nós teremos resultados extraordinários. Muito bem. E, Bianca, falando um pouco sobre cultura, né? A gente sabe que a cultura organizacional é a chave de qualquer negócio, né? A gente precisa manter uma cultura bem ajustada, com pessoas inseridas nessa cultura que entenda o que ela de fato representa. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o conceito de cultura e como que a Tecno-IT trabalha para fortalecer a cultura entre os colaboradores, entre os tecnautas, né? Bom, cultura de fato, Ana e Marcos, são os desafios que nós temos ultimamente na área de gestão de pessoas, né? E a cultura nada mais fala do que a forma que somos, a forma que agimos e a forma como queremos nos posicionar. Ela fala de valores, né? E não tem como a gente falar de cultura se a gente não praticar tudo isso no dia a dia. Então, para praticar a cultura com os valores na empresa, nós criamos alguns programas para que os tecnautas se sintam e vivam dentro da cultura. Então, como que funciona isso? Nós estruturamos um onboard de forma que, desde o primeiro dia, ele saiba que a cultura e a nossa forma de ser precisa ser vivida. Depois disso, a gente vai trabalhando com a parte de desenvolvimento de pessoas e liderança. E temos também, lá na atração de pessoas, estratégias para que a gente possa atrair pessoas junto com a cultura. Como que é isso? A gente pratica nas entrevistas, por exemplo, entrevistas com estudos de caso. Que a gente traz as perspectivas que vivenciamos no dia a dia e ali a gente já começa a perceber quais são os valores que aquela pessoa tem, como é que esses valores convergem. A gente também apresenta sobre a empresa. E isso é muito importante, porque as pessoas aprendem a perspectiva de que a gente está sendo transparente. Porque transparência é um dos valores que temos. Então, a gente já começa a praticar isso desde a atração de pessoas. Depois o onboard e depois na perspectiva de desenvolvimento. Muito bom. E, logicamente, Bianca, que você falou sobre valores e com o decorrer do tempo em que as pessoas se adaptam aos valores da empresa, elas enxergam os próprios valores refletidos nesses valores também. E eu acredito que isso faz com que o dia a dia dela dentro da Tecno-IT, dentro das empresas, das pessoas dentro das empresas, seja muito mais produtivo e muito mais fácil, não é? Sim, porque a gente traz a perspectiva da aculturação, né? Então, as pessoas se sentem pertencentes àquela empresa. Então, elas se sentem pertencentes dentro do nosso negócio, né? Porque quando a gente fala de valores, se eu não praticar o valor da transparência desde o primeiro momento, inclusive falando, olha, estamos passando também por um processo de reestruturação em tal subsistema, isso é sobre transparência, né? Por quê? Porque a pessoa ela está entrando sabendo que nós temos pontos muito positivos, mas que nós também estamos buscando desenvolvimento. Sim. E está tudo bem. Sim. Então, é sobre isso. Sim, até mesmo porque se a gente não tiver valores entrelaçados, a gente não se sustenta em lugar nenhum. A gente não consegue se manter em um lugar onde a gente não acredita, onde a gente não compactua com os valores que tem. Bianca, ainda falando sobre valores e cultura, né, organizacional, eu gostaria de saber de que forma a Tecno-IT busca o equilíbrio entre alta performance, né, porque é necessário, com o bem-estar dos colaboradores, para que seja garantido ali um ambiente em que os resultados caminhem juntos com a qualidade de vida e a motivação das equipes.
nós entendemos que resultados e qualidade de vida caminham juntos, é possível caminhar juntos. Onde que podemos trabalhar essas perspectivas? Quando trazemos a perspectiva do home office, uma vez por semana, né? Nós, dependendo da localidade, ficamos muito tempo no trânsito. E às vezes aquele deslocamento, né, gera um estresse. Só de eu estar na minha casa e não ter que me deslocar, eu já estou buscando uma qualidade de vida. Lógico que entendendo que trabalhar de home office é continuar com o mesmo comprometimento e entrega nos resultados. Atrelado a isso, trazemos também a perspectiva do desenvolvimento contínuo, porque quando buscamos o conhecimento, nós também estamos atrelando o resultado e também estamos trazendo conhecimento para a vida pessoal. E quando trazemos também a perspectiva de observar as nossas jornadas, como que podemos fazer programas de qualidade de vida que seja benefícios, né, como academia, como saúde mental, né, e do corpo, na perspectiva nutricional. Então, olhar tudo isso sistematicamente traz para o negócio a sustentabilidade e traz para as pessoas a qualidade de vida. Quando eu estou saudável, eu produzo mais, eu me engajo mais, eu me comprometo mais com aquele negócio, porque ele faz por mim o que um outro negócio não faria. Sim, com certeza. Até mesmo porque precisamos, né, como pessoas, manter ali os pilares, eu acho que são fundamentais. Saúde, família, né, a vida social ali e trabalho. Exatamente. E hoje em dia a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. Então a gente precisa sim ter esse equilíbrio entre qualidade de vida, né, como você bem disse, de saúde mental, saúde do corpo, para que a gente consiga desempenhar as nossas atividades devidamente e que a gente mantenha uma estrutura saudável, que a gente mantenha ali um caminho saudável que vai tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Isso é muito importante mesmo. Bianca, falando um pouco mais sobre recrutamento, inovação e tendências para recursos humanos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito mais de cultura, né, ali de valores, e com isso, muitas empresas falam sobre o fit cultural, né, que está no processo seletivo. E aí eu queria que você nos falasse como que a TecnoIT faz para que os novos talentos, né, estejam alinhados com os valores, como a gente comentou anteriormente, com os valores da empresa. Bom, como eu já falei anteriormente, cultura e fit cultural estão nos valores. E quando a gente fala de novos talentos, como que eu vou inserir essas pessoas, nós voltamos na perspectiva de quais estratégias dentro da gestão de pessoas vamos trabalhar para que esse fit cultural permaneça na empresa. Uhum. Porque o fit cultural nada mais é do que a gente observar os valores da pessoa com os valores do negócio. Isso tem que fazer sentido. E é muito naquilo que você também já falou agora há pouco, Ana, né? Às vezes não me faz sentido eu comungar daquele valor naquele negócio. Então, as pessoas que estão vindo para a TecnoIT, nós precisamos ver sobre isso. Então, o fit cultural é a gente avaliar essa perspectiva. Para fazer isso, a gente trabalha na entrevista, competência, uma entrevista mais comportamental, voltada com estudo de caso, para que a gente traga a realidade do negócio com cases situacionais e a gente observa como que esse candidato traz a perspectiva dele, com os valores dele, com a visão dele, e ali a gente consegue observar que esses valores fazem parte do nosso fit, ou vão dar o fit cultural. Entendi. Depois disso, nós temos o onboard, né? Que também, já falei anteriormente, dentro do onboard, desde o primeiro dia, a gente já traz para a pessoa como somos, como funcionamos, como comportamos
ou devemos nos comportar com aqueles valores do negócio. Aprendemos sobre o negócio, entendemos como essa organização funciona. E depois disso, nós estruturamos também a gamificação da cultura, que nada mais é do que pequenas missões mensais que vamos trabalhar e vivenciar também a cultura. Porque ali nós vamos trabalhar comunicação, colaboração, resultados de uma forma integrada e sistêmica e de forma diária. E então nós temos mais do que contratar habilidades, é entender que aquele novo talento, os talentos que estão com a gente, queiram, de fato, estar no mesmo propósito de transformar negócios extraordinários. Bianca, e falando sobre recrutamento de pessoas, alinhado com competências, né, como você vem comentando, eu gostaria de saber quais são as principais competências que a TecnoIT busca nas pessoas que querem fazer parte da empresa, querem fazer parte do time. Bom, vou voltar um pouquinho na cultura, porque dos valores a gente consegue extrair as competências. Então, quando nós falamos que um dos valores que temos é a inovação, dentro de inovação nós temos competências de mentalidade criativa. Então, precisamos ter mentalidades criativas dentro da organização. Dentro de inovação, nós também trazemos a competência de curiosidade, do buscar. Então, nós temos aí que ser criativos, nós temos que ter fome pelo conhecimento, nós temos que, dentro ainda de colaboração, nós conseguimos tirar a competência de trabalho em equipe. Nós não atingimos nenhum resultado se não formos uma engrenagem entre os processos. Então, colaborar é essencial. Por quê? Porque eu consigo trabalhar em equipe. Quando eu trabalho em equipe, todo mundo ganha e todo mundo tem um resultado. E, consequentemente, o negócio tem um resultado maior, que é o coletivo. Então, acredito que essas são as duas principais competências que nós buscamos quando falamos de atração de pessoas, de recrutamento e seleção. Bianca, e dentro da TecnoIT a gente também fala muito sobre o protagonismo, né? Sobre os colaboradores serem incentivados a serem autores da própria história. E muito tem a ver com isso que você está falando, com questão de valores, com questão de cultura, de como vocês desenvolvem esse talento, para que lá na frente eles consigam realmente ser protagonistas daquilo que fazem, né? E com certeza eles se desenvolverão muito mais. E falando ainda sobre os desafios que você enfrenta na área de gestão de pessoas, que eu imagino que são inúmeros, né? Afinal, cada pessoa é uma pessoa, tem um jeito diferente de lidar com as coisas do dia a dia. Então, eu queria que você nos dissesse quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje na gestão de pessoas, né? Na gestão de talentos dentro da empresa. Eu acredito que o maior desafio que não só a TecnoIT tem, mas como no geral, fala-se sobre mão de obra, a qualificação da mão de obra, né? Nós temos muitas candidaturas, mas uma mão de obra muito pouco qualificada, uma mão de obra muito pouco protagonista das suas carreiras, dos conhecimentos, e acreditando ainda no modelo de trabalho que eu costumo falar que ficou lá na Revolução Industrial, né? Operacional, que cada um fazia uma parte específica. Então, o nosso maior desafio está, sim, em encontrarmos o talento certo para a função certa, porque no demais, desenvolvimento, cultura, nós fazemos e praticamos no dia a dia. E as pessoas estarem dispostas nas suas carreiras não está no nosso controle. Então, eu acho que esse é o maior desafio que temos aí na perspectiva de pessoas. Eu imagino que realmente seja, porque
encontrar pessoas qualificadas para compor o quadro de funcionários, de colaboradores da Tecno-IT deve realmente ser um desafio, considerando que nós já vimos passando, inclusive aqui pelo ITCast, pessoas que têm uma trajetória e experiências fantásticas, né? Que têm conhecimentos robustos e que realmente dominam aquilo que fazem. Então, eu realmente imagino que para você manter essa mesma qualidade, né? Manter esse mesmo nível profissional num mercado hoje que com certeza tem os seus desafios para encontrar esses talentos, então eu acredito que realmente deve ser mais árduo, mais difícil o caminho, mas não impossível, né? Bom, falando sobre protagonistas, eu gostaria de entrar um pouco mais na área de lideranças e desenvolvimento humano, certo? E queria entender, para você, o que faz um líder realmente ser inspirador dentro de uma empresa? Liderança é o segundo pilar que temos dentro da cultura. E quando a gente fala de líder, a gente também tem que desvincular um pouco do modelo da Revolução Industrial que vem nessa perspectiva de trabalho também, né? Liderar é diferente de ser chefe. Então, costumo falar que muitas empresas têm chefes, mas não líder. Porque o líder é aquele que escuta. Ele não dá ordens, ele dá mentorias. Ele auxilia, ele apoia, ele proporciona que cada um de nós possamos ser protagonistas. Porque nos dá desafios que às vezes nem a gente naquele momento acredita que somos capazes. Então, eu acredito que uma liderança inspiradora se trata de como escuto, como vou mentorear e vou ter uma equipe que fala aquele líder ou aquela líder é uma pessoa que eu quero ser amanhã. Líder, como você mesmo disse, é diferente de chefe. E eu, inclusive, escutei um dia desses, em uma conversa muito proveitosa, por sinal, que quem não faz gestão exerce pressão. E essa frase me trouxe uma reflexão bem profunda do quanto as pessoas que não têm a gestão adequada se sentem pressionadas para alcançar resultados que às vezes nem são dimensionados de forma correta, justamente porque falta ajuste da parte dessa gestão. E isso é um ponto importante, porque quando eu falei há pouco sobre como podemos equilibrar, né, ter uma performance, um resultado e ter o equilíbrio da vida, se trata disso. Porque quando eu lidero, eu trago a perspectiva que eu quero ser protagonista. Eu vou estar aqui nessa jornada, eu vou estar nessa missão porque o meu líder está falando para mim e eu acredito nele. E ele me traz uma confiança que vai além de uma remuneração. Então, por isso que inspirar pessoas é muito difícil, né? Então, a gente, quando fala líder inspirador, a gente está falando da liderança como gestão, que você bem colocou, e nós estamos falando da outra perspectiva, que é inspirar. Então, inspirar é eu olhar para a Ana, olhar para o Marcos e falar assim, essa pessoa está falando que isso vale a pena. Eu até não acredito, mas eu vou estar junto nessa jornada. Então, se trata realmente disso, Ana. Muito bem colocado. Com certeza. Bom, eu gostaria de saber, nessa mesma perspectiva, como a Tecno-IT desenvolve e capacita os seus gestores, né, para que eles tenham uma liderança eficaz. Eu vou trazer uma fala aqui do nosso CEO, que é o Ebrahim, e ele falou isso recentemente, né? Você quer ter resultados diferentes ou extraordinários, é você acreditar que aquela pessoa, ela pode fazer aquilo, mesmo que ela não acredite. É você confiar a ela e trazer um propósito. Então, ela vai naquele propósito.
Então, pegando essa fala, a TecnoIT faz isso. A liderança, ela precisa confiar e dar propósitos. E, na perspectiva de ferramentas, nós precisamos dar às lideranças subsídios de ferramenta. Então, temos o programa de desenvolvimento para a liderança e também de mentoria. Para quê? Para que possam gerar o equilíbrio entre ferramentas, autoconhecimento, porque se a gente não se conhece, também a gente não lidera. E nem conhece o outro, né? E nem conhece o outro, para que aí sim eu consiga fazer essa liderança de uma forma mais efetiva, mais humana e com resultados. Muito bom. E eu acredito que desenvolver pessoas não é fácil. E desenvolver pessoas que desenvolvem outras pessoas, que é o caso da liderança, gestores fazem isso, não é mais fácil ainda, né? Porque além da empresa ter a responsabilidade de desenvolver talentos, ela tem a responsabilidade em fazer com que gestores sejam capazes de desenvolver outras pessoas e de manter aquelas pessoas engajadas com o propósito da empresa, motivadas e confiantes de que elas podem sim ir além a partir daquilo que elas já têm como experiência, a partir daquilo que elas já têm como verdade sobre ela. E isso é aquilo que contamina as outras pessoas, né? Coisas boas precisam realmente contaminar outras pessoas. Sim, e olhando também, Ana, pegando aí o gancho da sua fala, na verdade, eu compartilho a minha experiência disso, né? Ainda quando eu era analista, eu não tinha uma perspectiva de ser gestora. E eu tive um líder que me fez o convite e naquele momento eu também não acreditei. Eu falei, será? Porque é tão difícil, é isso que você está colocando aí, é tão difícil, né? E falou para mim, você é capaz. E quando aquela pessoa me confiou aquela responsabilidade, eu de fato fui entendendo que eu era capaz, muito mais do que eu imaginava. Então eu cheguei até aqui nessa trajetória porque tive ao longo da minha jornada pessoas que confiaram em mim em alguns momentos mais do que eu mesma. Sim. Então a liderança é sobre isso, né? Sim, com certeza. E falando ainda sobre esse processo produtivo, esse processo de engajamento entre as pessoas, eu queria que você nos dissesse, na verdade, quais boas práticas você recomendaria para que um gestor consiga se manter, manter a si mesmo e também ao time engajado e produtivo. Bom, quando a gente está falando de alta performance e produtividade, nós estamos falando de números, né? Ser produtivo, trazer um resultado. E aí parece um contraponto, porque o humano não é número, né? Porque somos emoções, sentimentos, comportamentos. Então, é um desafio, mas é possível. E como que é possível? Desde que a gente, como líderes, possamos trazer para os liderados a perspectiva de colaborar, reconhecer e desenvolver, eu consigo chegar nesse resultado. Então, percebam que eu mantenho uma balança de equilíbrio, né, entre o negócio para ser sustentável, mas olhando o nosso maior ativo, que é pessoas. Sim. Então, é possível desde que pratiquemos, aí a gente volta na cultura, os valores, colaboração, trabalho em equipe, reconhecimento. E às vezes quando a gente fala de reconhecimento, eu não estou falando de um reconhecimento financeiro. Às vezes parabéns, Marcos, esse trabalho ficou excepcional. E às vezes para o Marcos não é um trabalho excepcional de elogio só no WhatsApp. É às vezes falar ali para as pessoas que estão no time. E aí a gente volta lá na questão de como a gente conhecer os perfis dentro da empresa faz diferença. Então, de repente, para a Ana, o reconhecimento é deixar
uma cartinha, né, escrito ali um parabéns, né, você fez uma diferença grande nesse trabalho. Então, se trata disso, né, o reconhecimento é muito importante. E depois eu desenvolvo. E aí sim eu vou ter um resultado muito maior e eficaz. Bom, Bianca, gostaria de fazer algumas reflexões e ter alguns insights também sobre a área de gestão de pessoas. E gostaria de saber de você, se você pudesse dar um conselho para os profissionais que desejam ingressar ou se desenvolver na área de gestão de pessoas, qual seria esse conselho? Eu vou deixar aqui uma reflexão, mais para as mulheres. Em qual perspectiva? Na perspectiva que precisamos mergulhar dentro de nós mesmas todos os dias. Porque quando eu mergulho, eu trago para mim o autoconhecimento. E como eu falei agorinha, o autoconhecimento, ele é a chave. Para quê? Para que eu possa, a partir da perspectiva que eu me conheça, conhecer o outro um pouquinho melhor. E nessa jornada de mergulhar dentro de si, também, Ana, que nós mulheres possamos entender todos os dias que precisamos tirar de nós mesmas todos os dias as nossas melhores versões, principalmente em dias difíceis, porque todos nós temos dias difíceis e que não vamos ter todas as respostas, né? Eu, como Bianca ou como gestora de pessoas, não vou ter todas as respostas todos os dias. Está tudo bem. Eu preciso entender que eu não preciso ter todas as respostas. Que o outro perfil, a outra pessoa que estiver comigo, é meu complemento nas minhas habilidades também. Então, acredito que quando a gente faz isso, a gente se proporciona um crescimento diário e entende que aquilo que eu não sabia falar naquele momento, eu aprendi e transformei aquilo em outra oportunidade. Então, se trata de aprendermos e criarmos oportunidades diárias. E que as mulheres já nascem com esse feeling bem mais aguçado para olhar para as emoções, né? Mais do que o homem, que tem uma perspectiva um pouco mais racional. Então, que nós possamos usar essa grande habilidade e fazer isso com sabedoria. Então, que possamos mergulhar dentro de nós todos os dias e trazermos as nossas melhores versões. Bianca, que bom você ter trazido essa perspectiva, até mesmo porque, eu não sei se você sabe, mas você é a primeira mulher a dividir a mesa conosco aqui no ITCast, o que para mim, particularmente, é motivo de muito orgulho. E sabendo que na TecnoIT nós temos muitos talentos femininos, né? Nós temos talentos que vai desde a diretoria até a parte de análise, até a parte analítica da TecnoIT em si, e a gente realmente atravessa por diversos talentos e é realmente muito bom porque em empresas de tecnologia, essencialmente, o público, os colaboradores são masculinos, né? E ver mulheres protagonizando grandes histórias dentro de uma empresa de tecnologia é realmente muito bom. Então, essa perspectiva que você trouxe, muito obrigada por isso. Eu que agradeço. E agradeço a oportunidade de poder ser uma mulher que está aqui falando que é possível, que a gente independente de onde estivermos, qual for a área, qual for o cargo ou a função, nós somos mulheres e podemos. Se trata daquilo que acreditamos, porque a minha mãe, ela sempre falava isso para mim. Ela foi a pessoa que sempre acreditou, mais do que qualquer um. Em momentos que falava assim, você é capaz. Você pode. Mãe, mas eu não consigo. Você consegue. Então, a gente vê que desde a infância, a gente ouvir que somos capazes, como já falei, as pessoas acreditarem que podemos, ela faz diferença. Sim. E estar aqui compartilhando essa experiência, para mim, é único. São oportunidades e são aprendizados
E essa troca, hoje, para mim, foi muito importante. E eu aprendi muito com vocês. Bianca, é muito importante a gente ouvir sobre pessoas, a gente conhecer sobre pessoas, porque não existe, não tem a menor probabilidade do mundo se sustentar sem as pessoas. E isso a gente sabe, mas às vezes a gente vive num contexto tão normal que a gente, são só pessoas. Não, nós somos as pessoas, somos as pessoas que movem tudo que acontece. Então, realmente, a gente tem que trazer para si, para nós mesmos, o protagonismo que nos cabe. Então, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta final. Eu queria que você olhasse para toda a sua trajetória, para tudo aquilo que você construiu ao longo de toda toda a vida da Bianca, né? De tudo aquilo de melhor que a Bianca já fez, tanto para ela mesma, quanto para as empresas, para o mercado em si, e nos dissesse em uma palavra o que isso representa para você. Representa autoconhecimento, porque me proporciona me conhecer todos os dias em uma perspectiva diferente. Me proporciona todos os dias trazer uma Bianca diferente do ontem, do agora há pouco, para ter oportunidades e conhecimentos diferentes. Bianca, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui no Itcast, por nos permitir, nos conhecermos um pouco mais e conhecermos também você como pessoa, como gestora de pessoas na Tecno IT. E também gostaria de agradecer ao pessoal que nos acompanhou até o momento por mais esse episódio no Itcast. Eu que agradeço, Marcos, agradeço, Ana, essa oportunidade e esse momento que é único de trocarmos conhecimentos e experiências. Bianca, obrigada por você ter vindo aqui, contado um pouco sobre a sua história de vida, sobre a sua jornada, a experiência, ter deixado insights poderosos para as pessoas, para aprender mais sobre gente, né? Para que a gente valorize quem nós somos e o outro que está ao nosso lado, que trabalha conosco e divide o dia a dia e as atividades, para a gente ter um olhar mais humano, olhar para o próximo com mais empatia. Essa é a verdade. E para você de casa que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Itcast e eu vejo você no próximo.